cumprimentava a Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, nós estamos a caminhar para um ano de governo e podemos dizer que a resposta do Ministério da Agricultura aos problemas dos agricultores portugueses, que eram muitos, vivia-se uma situação extremamente grave, não correspondeu de longe nem de perto às expectativas e às promessas que foram criadas pelo PSD e CDS na oposição, particularmente pelo CDS, até pela voz do seu Presidente, Dr. Paulo Portas, e atual Ministro deste Governo. Nós podemos dizer que um conjunto de questões cruciais para os agricultores portugueses, preços, fatores de produção, preços da produção, a situação se mantém tal e qual, com os agricultores a perderem rendimentos. A Sra. Ministra falou, por exemplo, nas questões da produção, no aumento da produção, da defesa da produção. Ó, Sra. Ministra, basta olharmos para aquilo que está a acontecer numa das principais produções nacionais, que é o setor do leite. Nós continuamos a perder produtores sem que o Governo avance com o programa de emergência que o CDS na oposição tinha anunciado e tinha aqui proposto e tinha sido votado favoravelmente. Por exemplo, ao nível dos investimentos, o que nós podemos dizer é que com a reprogramação do PRODER, o setor perdeu 280 milhões de euros de investimentos, Sra. Ministra, globalmente. Relativamente àquilo que está, a Sra. Ministra pode encontrar as justificações. Há uma perda de 280 milhões de euros do Estado português relativamente a esse investimento. Sra. Ministra, sobre a taxa de sanidade, a Sra. Ministra pode dizer o que quiser, mas de facto estamos perante a criação de um imposto. De um imposto para responder a uma despesa do Estado, que era do Estado, e que agora passa, teoricamente, para a grande distribuição. Teoricamente. A Sra. Ministra não desconhece de certeza absoluta, porque lhe disseram várias associações, que todas as subidas do IVA que têm sido realizadas neste país têm sido muito bem acomodadas pela grande distribuição, passando-as para os seus fornecedores. É isso que tem acontecido, Sra. Ministra. E julgo que basta o exemplo daquilo que aconteceu ontem para mostrarmos que os grandes grupos de distribuição não se submetem a lei nenhuma neste país. Mandam no Governo e vão mandar, naturalmente, relativamente a esta taxa. Mas relativamente ao problema do pagamento das OPPs, eu gostaria de saber se a Sra. Ministra algum dia nos vai dizer quando é que vai pagar o que falta. Porque o problema é clarificar como é que vai ser em 2012, porque não está clarificado, Sra. Ministra. Estamos a meio do ano e este problema não está clarificado. E os senhores até sabem o que é que as OPPs já lhes disseram. Disseram, ou os senhores resolvem este problema até ao fim do mês de maio, ou nós, a partir do fim do mês de maio, deixamos de intervir relativamente aos problemas de sanidade animal, com tudo o que isso significa deste ponto de vista. Eu gostaria de ter alguma informação se já avançou o apoio ao arranque de macieiras na zona aqui do Oeste, relativamente ao fogo bacteriano e relativamente à circa, quanto é que os senhores prevêem pagar este ano? Estando a falar de taxas, Sra. Ministra, eu gostaria que me dissesse o que é que vai significar a nova taxa no setor dos vinhos. Porque os senhores acabam de fazer sair um decreto-lei, 94/2012, onde é criada uma nova taxa. Havia duas, criam três. Passa a existir três. Gostaria de saber se a carga fiscal global sobre o setor do vinho vai aumentar ou não vai aumentar. Seguros agrícolas. Sra. Ministra, acabámos de receber uma carta nesta comissão, os deputados todos desta comissão, de uma federação de produtores de hortofrutícolas, aqui do Ribatejo, dando-nos conta das dificuldades, o cenário completamente de dificuldades com a subida da eletricidade, do gasóleo, dos adubos, dos agroquímicos, dos transportes, etc. E depois dizem o seguinte, mas se tudo isto já não fosse suficiente, existem produtores de tomates para a indústria e de produtos hortícolas da região do Ribatejo, que não conseguem realizar o seguro de colheitas para a campanha de 2012. Neste momento, encontram-se plantados já cerca de 50% do tomate para a indústria e existem um conjunto de produtores desprotegidos até à presente data, porque não são criadas as condições para a realização de seguro. Gostaria de perguntar à Sra. Ministra quando é que este problema vai ser resolvido. PRODER, Sra. Ministra, já lhe falei do corte global. Gostaria de saber se o problema dos duodécimos está resolvido, isto é, se o PRODER já saltou desse enquadramento dos duodécimos.
Se os pequenos investimentos que a senhora Ministra refere é para pequenas explorações, vai ser destinada exclusivamente a pequenas explorações e não pequenos investimentos de grandes explorações, que é o que tem acontecido, sobretudo. E relativamente ao regadio, a senhora Ministra falou em 29 milhões de euros, possível resposta a problemas estruturais de seca daqui a alguns anos. Eu gostaria de ter uma ideia mais exata quais são os regadios atingidos. Porque a senhora Ministra anunciou 29 milhões de euros, mas podia ter tornado público no mesmo tempo que fez uma reprogramação do PRODER, onde cortou 155 milhões de euros nos regadios, e não apenas no Alqueva. Porque no Alqueva ainda a senhora Ministra diz que vai recuperar o PRODER. Regadios tradicionais e regadios públicos. E eu, por exemplo, gostaria que a senhora Ministra me dissesse se o regadio de Cabanelas, em Vila Verde, que tinha um projeto de 6 milhões de euros, que tem a máxima prioridade do ponto de vista da autoridade do regadio nacional, que deveria ter começado em setembro, projeto que estava pronto, acordado com os agricultores, e foi suspenso. Quando é que vai recomeçar esta reabilitação deste regadio? Insisto, que tenha pontuação máxima da Autoridade Nacional de Regadio. A mesma coisa relativamente ao Baixo Voga Lagunar. A senhora Ministra falou em algumas zonas, gostaria de saber se relativamente ao Baixo Voga Lagunar vai avançar alguma coisa. RPU, o atraso mantém-se, agora naturalmente aproxima-se a data em que os senhores dizem que vão pagar, gostaria de saber se vai haver ou não agricultores prejudicados. Que é uma grande atrapalhada aquilo que se passou mais uma vez, é a senhora Ministra. A senhora Ministra pode ter a justificação daquilo que aconteceu, mas de facto é uma grande atrapalhada. Senhora Ministra, ainda duas questões muito rápidas, Senhor Presidente. Problema da Bolsa de Terras. A senhora Ministra colocou lá no seu projeto o problema de baldios. Eu digo que não há baldios mal aproveitados e não percebo ali aquela intervenção. As senhoras dizem que vão respeitar a lei dos baldios. E a proposta que eu gostaria de colocar à senhora Ministra, e gostaria que a senhora Ministra me respondesse com grande clareza, é se vai ou não vai o Governo alterar a lei dos baldios. Gostaria que me respondesse. E para terminar, e vou terminar, Sr. Presidente, dizendo apenas isto à senhora Ministra. A primeira vez que a senhora Ministra veio cá em julho, por proposta do Grupo Parlamentar do PCP, coloquei-lhe o problema de um projeto de resolução sobre os tratores e os acidentes com tratores. Desde julho até fins de abril, morreram mais pela minha contabilização, provavelmente por defeito, mais 30 mortos, 30 agricultores mortos e 15 feridos. Quase 3 mortos por mês, Sra. Ministra. Pergunto-lhe mais uma vez, quando é que os senhores vão cumprir o projeto de resolução aprovado por unanimidade nesta Assembleia da República há cerca de um ano?